com Raul Mikhail Ivanov. Bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los. Então, eu os escuto, como de hábito. Questão: BD faz parte da Confederação Intergaláctica? Com Raul Mikhail Ivanov. Então, é preciso que vocês saibam que a Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres vê-se assinalada, essencialmente, de duas funções. Primeiro, compreendam, efetivamente, que a maior parte das forças oficiantes, eu diria, da Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres, evoluem na 3D unificada. Os anjos do Senhor pertencem à Confederação Intergaláctica. No que concerne aos anciões, às estrelas, nós fomos, como vocês dizem, configurados para poder manter um estado intermediário, que nos permite assumir o papel que temos, para esse sistema solar. Portanto, nós fazemos parte da Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres. Mas eu os tranquilizo, nas dimensões que estão além da 3D unificada e além, mesmo, da 5D, não há qualquer organização desse gênero. É apenas para missões que correspondem aos níveis os mais densos da encarnação, ou seja, os mundos carbonados, que têm necessidade, se querem, de um mínimo de organização, digamos. E para aqueles que oficiam, se preferem, na liberação dos mundos. Questão: onde se está na extensão do diâmetro da Terra? Não sejam demasiado apressados porque, agora, vocês estão em um momento extremamente cronometrado. Se querem, a expansão final da Terra apenas pode vir após o planeta Grelha, felizmente. Questão: se há uma relação entre os triângulos da cabeça e as linhagens estelares, há uma relação entre o ponto R da cabeça e a origem estelar. Vocês têm 4 linhagens. Uma linhagem da água, uma linhagem do ar, uma linhagem da terra e uma linhagem de fogo. E essas 4 linhagens sustentam sua origem estelar, do mesmo modo que vocês têm, todos, uma linhagem intraterrestre, que se encontra ao nível das linhagens estelares. Porque, como foi dito há pouco tempo, o núcleo cristalino da Terra vem de Sirius. Portanto, a Terra vibra, eu diria, em sintonia com Sirius. Agora, sua origem estelar é uma vibração que passa, necessária e efetivamente, pelo ponto R que é ligado à coloração do éter da origem estelar, que se vê ao nível de algumas irradiações, mas isso não lhes concerne, de momento. Questão: somos todos chamados a viver o absoluto com forma? Vocês são, todos, chamados a fazer o que quiserem. Vocês têm uma liberdade vibratória, total. Aquele que quer continuar a sofrer, sofrerá. Aquele que quer ser liberado, por sua vibração, será liberado. Agora, vocês são todos, nós somos todos, absoluto. Há formas. Quando BD fala de absoluto com forma, ele fala de uma forma nesta dimensão. Vocês devem reencontrar o que vocês são. Nas outras dimensões unificadas, além de funções precisas que temos, nós, com vocês, nesse mundo, o absoluto é uma realidade. Portanto, quer vocês estejam em uma forma X ou Y, estritamente, nada muda. Quer dizer que, quando estamos encarnados, está-se tão condicionado e habituado a funcionar no interior de uma forma, que se considera, sempre, que a luz há, necessariamente, uma forma. Isso não é verdade. É a consciência que tem necessidade de uma forma. Seja um átomo, seja um sol, seja um ser que vive em tal dimensão ou tal outra dimensão. O absoluto não tem necessidade de uma forma. O que quer dizer que, quando não há mais separação, quando não há mais falsificação, quando vocês reencontram, ainda que apenas o corpo de existência, quando vocês não estão mais presos, confinados em um corpo de 3D, vocês são absoluto. Vocês são uma forma, mas nós dissemos. Vocês são, todos, todas as formas. É o hábito de sua consciência, aqui, nesse mundo, que é persuadida que todo o resto do universo, dos mundos, das criações, evolua segundo as mesmas regras que vocês. Portanto, uma consciência em um corpo, e uma consciência em outro corpo. Isso não funciona assim.
Portanto, absoluto com forma ou absoluto sem forma, não faz qualquer diferença. Em todo caso, quando vocês forem totalmente liberados desse corpo de carne, que ascensionará. Mas como diria Bedin, nada se pode dizer sobre o absoluto. Eu poderia, dele, fazer descrições, isso para nada lhe serviria. Já, olhem o tempo que foi preciso para que os arcanjos chegassem, se querem, durante as núpcias celestes. E mesmo depois, para fazê-los, como dizer, imaginar, supor, que a unidade, que o abandono à luz, era a verdade. Isso não é feito de um dia para o outro, não é. Portanto, o absoluto, é o que você é o que eu sou. Quando nós dizemos que estamos em vocês, é a estrita verdade. Então, é claro, sua consciência, aí, encarnada sobre a Terra, não consegue mesmo imaginar, não consegue mesmo representar-se como um átomo e um sol sejam a mesma coisa. E, no entanto, a verdade. Mas, enquanto vocês estão em uma consciência, em um corpo, mesmo no si, vocês não podem mesmo tentar representar-se o que quer que seja. Apenas a vivência do absoluto é que os põe no absoluto e vocês o sabem, instantaneamente. Não é algo que vocês podem compreender, imaginar, supor ou definir. É o momento em que a consciência, como lhes disse Bedin, muitas vezes, o momento preciso em que a consciência desaparece. Quando a consciência desaparece, o que acontece? Então vocês vão dizer, é claro, eu adormeço. Não, é um dado momento, vocês vão ver. Mesmo se não se possa explicar, eu posso tentar dizer duas palavras disso, porque vocês são cada vez mais a viver isso. Nos momentos em que vocês vão adormecer, ou à noite, nos momentos em que vocês se alinham, nos quais nós intervimos entre vocês, vocês têm a impressão de cair no sono. E depois, a um dado momento, vocês vão se aperceber de que, finalmente, mesmo quando vocês não têm mais consciência do que se diz, de seu corpo, vocês não sabem mais quem vocês são, vocês não sabem mais onde vocês estão, e, no entanto, vocês estão aí. Mas não há qualquer consciência, qualquer manifestação, qualquer percepção. É difícil de explicar porque é um estado, como lhes diz Bedin. De não consciência, de a consciência, como ele diz. Isso corresponde a algo que nada tem a ver com, por exemplo, as viagens da existência ou a viagem astral. É profundamente diferente. Mas enquanto vocês não o vivem, vocês não podem representá-lo, imaginá-lo, ou supor o que quer que seja. Nenhuma palavra pode definir isso. Questão. A dissolução do corpo faz parte de uma etapa preliminar para reencontrar o absoluto que somos. Mas, não há preliminar. Eu creio que Bedin exprimiu-lhes isso ainda hoje, parece-me. Não há definição. Simplesmente, há marcadores que significam que vocês se aproximam de algo. É tudo. Mas os mecanismos, como foi explicado, há mais de um ano, agora, de comunhão, de fusão e de dissolução, não são o absoluto. Isso os faz viver a consciência do si, a consciência unificada. Mas, eu repito, atenção, porque através de suas questões, tem-se a impressão de que vocês consideram o absoluto como um objetivo, como algo a obter. É impossível, isso foi dito em todos os sentidos, isso. É como se, quanto mais vocês cavassem, mais vocês preenchessem o buraco. Vocês não estão prontos para chegar ao fundo do buraco. Eu falei, também, de minha experiência, quando eu reencontrei o sol, jovem. Mas o que é preciso compreender é quando um amigo diz para ficar tranquilo, é claro, vocês podem fazer subidas vibratórias, alinhamentos, meditações, mas em face do absoluto, em face da luz, agora, é preciso ficar tranquilo. Ficar tranquilo, isso quer dizer ficar imóvel. Se vocês mantêm, mesmo comigo, um questionamento sobre o absoluto em si mesmo, é evidente que eu não poderei, jamais, responder o que quer que seja. Eu posso dar-lhes elementos. Por exemplo, absoluto com forma e sem forma, mas eu duvido muito que o cérebro e a consciência possam compreender o que quer que seja disso.
Como vocês podem imaginar, com a razão, com o mental ou com a consciência, com a intuição, o que é ser, ao mesmo tempo, um arcanjo, um fio de erva, o sol, ser Oriones, ser a fonte? Como é que sua consciência e seu cérebro podem considerar a coisa? Digam-me se é possível. Vocês podem aceitá-lo, mas se vocês o aceitam sem vivê-lo, isso permanece uma crença, isso permanece uma suposição. Não é algo que é vivido. Há marcadores, como ele disse. Há a morada da paz suprema. E aqueles que são absoluto em uma forma sabem muito bem que, mesmo se a personalidade está aí, porque estão encarnados, eles não são isso. Mas não é uma suposição, não é porque eles saíram na existência ou que perambularam no sol. Ao contrário, isso acontece, totalmente, aqui, o absoluto. Então, isso pode ser uma forma de finalidade, através de um desenvolvimento, mas não é isso. Porque, justamente, ser absoluto, é renunciar a tudo o que é experiência da consciência. Portanto, é impossível representar-se. Mas quando vocês ali estão, em momento algum, podem pôr em dúvida o que acontece. Eu diria que, naquele momento, quando o absoluto é conhecido e reconhecido, vocês estão em uma situação na qual, verdadeiramente, concebem o corpo que habitam, a consciência separada, como marionetes. Vocês nada são de tudo isso e, no entanto, o absoluto está dentro. Mas, eu repito, atenção. Com sua atenção, sua intenção, sua ética, sua integridade, sua humildade, sua simplicidade, a transparência e a infância, para não fazer desse absoluto uma busca, porque então vocês não estarão bem. Eu diria, mesmo, que o absoluto é o momento em que a busca para, porque nada há a procurar. O que não impede, é claro, que, ulteriormente, vocês tenham vontade de divertir-se, procurar, cogitar, elaborar hipóteses. Mas, para o absoluto, não é possível. E depois, eu creio que nós demos alguns elementos que acompanhavam o absoluto. O Charaman Vita, como eles dizem, os orientais. Vocês têm Shantinilaya, como dizem os orientais, também. Portanto, se vocês se colocam a questão de ser absoluto, é que vocês não o são, vocês não o reencontraram. Questão: pode-se chamar a presença e a radiância dos elementos como para um arcanjo ou para uma entidade da confederação, para nós, onde estamos, presença e radiância, efetivamente, são duas coisas específicas, mas ao nível dos elementos, não há diferença entre a presença e a radiância. Eu os lembro de que os elementos, os Iota Kodesh, são os elementos, fora Metatron, que estão em torno do que se chama a fonte, que sentam ao redor da fonte, que vão ter, como explicar isso, uma demultiplicação e uma ressonância, uma condensação de forma, presente a partir do estar ao redor da fonte, até sua dimensão, é claro. Em todas as dimensões, os elementos estão presentes. São um pouco como as civilizações dos triângulos. Elementos de estruturação, não no sentido de agenciamento, de administração ou de organização, mas de agenciamento da consciência e da vida. Portanto, os elementos, depois do que foi dito por Snow, mas que foi, também, evocado pelos anciões e estrelas, antes dela, são, simplesmente, a percepção vibratória do elemento. O elemento está em você, de maneira mais evidente, ainda, do que um arcanjo pode estar em você. Nós jamais dissemos que um elemento ia chegar ao canal mariano, não é? Os elementos manifestam-se ao nível vibratório. Eles estão, eu diria, em vocês e no que vocês são, de maneira muito mais evidente do que os anciões e as estrelas. Portanto, não se pode dizer que seja uma presença, como há, por exemplo, quando vocês sentem, em seu canal, uma presença que chega. De fato, os elementos, eu posso dizer que é a sua presença. Reencontrar os elementos não alterados, isso os remete, é claro, e nós o dissemos, a quê? As suas linhagens estelares, a sua origem estelar. Isso permite guiar a luz, em vocês, pelo ponto central da cabeça, pelo coração, pelo centro da Terra.
mas é sua presença e sua radiância que se realizam pela ação dos elementos entre a cabeça e o corpo. Então, é claro, os Ayotakudeshi são, também, uma consciência, assim como vocês, pode-se dizê-lo. Mas, aí, quando nós falamos dos elementos, é claro, há cavaleiros que portam esses elementos, mas não são arcanjos, é acima dos arcanjos. Não são organizações, mas são consciências que estão, elas também, eu diria, no limite do antropomorfismo, entre tal e tal dimensão. Mas vocês, o que vocês sentem, são os elementos despertados em vocês, seus elementos, de vocês, suas linhagens, de vocês. Portanto, é sua presença e sua radiância que se manifestam. Questão: a qual elemento são ligados os Vegalianos? Mas eles podem ser ligados, como você, a não importa qual elemento, uma vez que eles têm 4 linhagens. Você confunde a origem estelar e as linhagens. Os Vegalianos, anjos do Senhor, de uma maneira geral, não os Lirianos, os Vegalianos, são seres que estão na pedagogia. A pedagogia é ligada a quê? Ao ar, à comunicação. Paz, como dizer, as águias, o bem-amado João, Sri Aurobindo, é também o ar, mas é outro componente do ar. Eu tenho também 4 linhagens, mesmo se minha linhagem preponderante seja o fogo. Minha origem estelar não é minha linhagem preponderante. Portanto, é como se você me dissesse a qual elemento você é ligada. É claro que você vai ter um elemento majoritário em você. Mas será que o seu vizinho humano, pelo menos eu espero, tem o mesmo elemento preponderante que você? Não. Portanto, você não pode pôr todos os Vegalianos no mesmo saco. Por exemplo, em Sirius, há 3 modelos vibratórios, 3 sóis. Um é ligado à água, com os golfinhos, o outro é ligado aos cães, e o outro é ligado aos gatos. Mesmo um Vegaliano tem 4 linhagens, como você. Então, por vezes, o elemento preponderante é a linhagem de origem, mas não sempre. Questão: poderia voltar a falar-nos da perfuração do pericárdio? É a liberação do coração. É o que permite a instalação do coração ascensional. É quando Miguel vem transpassá-los no peito. É um fogo devorador que os atravessa no coração. Esse fogo devorador abre-os ao que vocês nomeiam o estado multidimensional, que lhes dá a viver processos ditos místicos, qualquer que seja a forma da manifestação. É tudo o que foi explicado antes, quando eu falei, também, de sua capacidade para ver as outras dimensões, que estão aí, agora, os sinais do céu, os sinais da terra, os sons do céu, os sons da terra, a presença, ao seu lado, a noite, de Maria, de Miguel, dos anciões, das estrelas, dos Vegalianos, dos Arcturianos e de outros. Questão: como se pôde ouvir uma voz, sentir uma presença, no canal mariano? O canal mariano é o nome que foi dado ao Antakarana. O Antakarana é descrito nos diferentes yoga há milênios, não é? Portanto, o que é que você quer que eu lhe dê como estruturas? É o equivalente aos chifres da deusa Hathor, é a corda celeste, é o corno celeste, o que o religa às outras dimensões. Se você está religado às outras dimensões, é normal que você nos ouça. Mas isso não passa pelo ouvido. Isso passa pelo que é nomeado, que está em ressonância com o Antakarana ou canal mariano, a ampola da clareaudiência. Questão: as asas etéreas fazem parte do novo corpo etéreo de fogo? Sim, inteiramente. As asas etéreas é o que lhes serve para viajar e para dar saltos dimensionais. É uma estrutura vibratória, assim como as coroas, assim como a onda de vida, que tem funções precisas que são a de permitir, ao nível de seu corpo de existência, portanto, no novo corpo etéreo de fogo, não mais estar separado e ir, livremente, não por um deslocamento, tal como vocês o concebem, ainda, aqui, mas mudar de dimensões. Não temos mais perguntas, agradecemos. Bem, caros amigos, eu lhes agradeço por terem me escutado com paciência.
Eu lhes transmito todas as minhas bênçãos e, sobretudo, vivam o que vocês vivem, sem colocar-se questão. Eu não sei de qual modo é preciso dizer-lhes isso. Porque, em vocês, quando vocês vivem algo, se vocês se colocam uma questão sobre o que vivem, isso quer dizer o quê? Que, ou vocês não creem no que vivem, ou duvidam do que vivem, ou estão, ainda, na dualidade, ou seja, ter a necessidade de identificar o que vivem. Lembrem-se do que nós temos dito, há muito tempo. A consciência é vibração. Quando vocês vibram, quando o corpo de existência, quando a luz desce, há vibrações. Essas vibrações ativam estruturas que vocês percebem. Sua consciência no corpo etéreo de fogo é isso. Quando eu movo os dedos, eu sei que é minha mão que se move, não é? Será que eu tenho necessidade de saber como funcionam os tendões? Não, eu me sirvo deles. Olhem um pouco como vocês giram em círculos com algo que é extremamente simples. Antes servir-se do que está aí, é como se vocês veem sua mão pela primeira vez e vocês se pusessem a dissecar ou a procurar informações para saber, quando vocês fazem isso, porque o dedo move. É um pouco estúpido, não é? Os processos vibratórios são que vocês são, ao nível da consciência da existência. Portanto, vivam essas vibrações. Não é a explicação, mas isso foi dito, também, dezenas de vezes, isso. Será que vocês sabem quais são os grupos musculares que se implementam quando vocês andam? Será que isso os impede de andar, não saber como isso funciona? É preciso mudar um pouco de atitude agora e não mais procurar o que é supérfluo. O nada, o som da alma, é uma realidade. Então, agora, que eu te explique que ele nasce a partir da ampola da clareaudiência, da interação da ampola da clareaudiência que se ancorou em tal ponto e tal ponto, em 4 pontos precisos, que há uma rotação que faz tantos ciclos por minuto, que está em relação, que põe em ressonância ao Antakarana, que vem da 5ª dimensão, para que isso lhe serve, se você não se serve disso. Eu os lembro de que é seu veículo, mas não um veículo exterior, como um automóvel, de que é preciso aprender como se passam as marchas, como se gira o volante. Isso se faz naturalmente, como quando vocês movem a mão, como quando correm, como quando comem. Vocês comem, vocês não vão perguntar-se como são metabolizados os alimentos no interior de seu ventre. Isso se faz. É preciso, verdadeiramente, que vocês considerem reconsiderar um pouco as coisas, em relação ao que vocês vivem. Eu disse à época, o Cristo disse: reconhece-se a árvore por seus frutos. Quais são seus frutos? Se vocês estão na paz, se vocês estão alegres, se há questões como essa, é que vocês não estão seguros de vocês. Nada mais. Isso não quer dizer que não seja preciso colocar questões, mas é preciso, sempre, tentar apreender o que acontece, naqueles momentos. As asas etéreas, eu poderia também descrever-lhes a estrutura, do mesmo modo que as portas estrelas e a unidade. Eu poderia dizer-lhes quantos pontos de luz há, quantos filhos de luz, e o que isso representa. Será que isso é importante? O importante é vivê-lo, porque, quando vocês o vivem, isso quer dizer que está aí. Há milhões de seres humanos, de irmãos e de irmãs, que vivem processos vibratórios sem saber a que isso corresponde. Então, eles podem interrogar-se, no entanto, eles o vivem. Não se pode acusá-los de ter imaginado ou criado algo assim, porque eles leram um texto, não é? Eu os convido a refletir. Essas serão minhas palavras de conclusão, o que eu acabo de dizer agora. Eu lhes transmito todas as minhas bênçãos. Boas vibrações, bons reencontros, boas dissoluções, bom tudo que lhes dá prazer. E vivam o que vocês têm a viver. Obrigado a todos. Até breve. Mensagem atemporal.